O mais importante é isso, pessoal. Boa noite, boa segunda-feira para vocês, bom domingo. O mais importante é isso. É a gente lutar pelas coisas mais importantes que tem. Daqui a pouco vai ter uma manifestação na Avenida Paulista para pedir o fechamento dos manicômios. Então, o mais importante, pessoal, não é só o fechamento dos manicômios, mas contra o abuso sexual entre crianças e adolescentes, que tá demais. Teve dois casos de abuso, um em Minas Gerais, o outro eu não sei onde que foi, em São Paulo, no interior de São Paulo. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, a gente tem que combater isso daí, porque isso daí é uma coisa que acontece direto, sabe, com todo mundo, com crianças, adolescentes. Então a gente tem que combater isso daí, entre pau e pedra. Então por isso que eu falo pra você, lute pelas coisas que é do seu favor, não favor de político, sabe? Eu vou porque eu sou obrigado a ir, mas não é que eu sabe, porque senão vai ficar me perturbando se eu não for nessa manifestação. Então por isso que eu falo pra você, tem muitas coisas da esquerda que eu não gosto, principalmente a favor das drogas, do aborto, da violência. Tem muitas pessoas, por que da violência? Porque eles quebram patrimônio público. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, uma coisa que é muito complicado isso daí. Porque a pessoa mete pau na polícia, mete pau em todo mundo. Sabe, eu não sou às vezes puxando saco de polícia, eu não gosto de ficar puxando saco de polícia. Então por isso que eu falo pra você, é muito complicado isso daí. Por quê? Porque tem muita pessoa que desde pedir a solução, que até agradeceu o governador de São Paulo de ter ido lá no Jaguaré, sabe? Ter resolvido o problema das famílias do Jaguaré, que perdeu as coisas lá. Morreu duas pessoas, 5 mil de indenização, auxílio emergencial. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, isso é bacana. Eu não posso meter o pau no governador de São Paulo, porque tá fazendo um bom trabalho. Então por isso que eu falo pra vocês, o mais importante é isso. É a gente poder preservar a nossa vida, sabe? É poder preservar as coisas. Não é meter criticando. Tem muita gente que critica, mas o mais importante é poder respeitar, sabe? O lado da pessoa. Então por isso que eu falo pra vocês. A gente tem que saber lutar pelas coisas mais importantes para nossa vida. Classe social, classe de cor. Então por isso se você é branco, se você é pardo, não importa. O mais importante é que a gente seja irmãos, sabe, de sangue. Então por isso que eu falo, pessoal. A pessoa acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar e é assaltado, sabe? Na época que o Haddad era prefeito, quase aumentava mais caso de assalto. Então por isso que eu falo para você, não é que ele foi um péssimo prefeito, mas o problema tem muitas coisas, aumentou a passagem de ônibus, de metrô, na época do Alckmin também, então por isso que eu falo para você, deu muita confusão. Então até um playboy quebrou a prefeitura de São Paulo. Então por isso que eu falo para você, pessoal. É uma coisa que revolta a gente, sabe? A gente tem que saber lutar pelas coisas certas do nosso país, sabe? Educação, saúde, segurança, que é o mais importante. Tem muitas pessoas que deixam isso de lado, não quer saber. Sabe, eu não gosto de violência, eu não gosto de assalto, porque isso incomoda. Meu vizinho foi assaltado, então por isso que eu falo pra você, pessoal, me dá vontade até de fazer besteira. Então por isso que eu falo, pessoal, aqueles anjos da madrugada que atiravam lá nas pessoas, nos bandidos. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, a gente tem que ter vergonha na cara. A gente tem que mudar o país, porque não é só isso daí que a gente tem que pedir, sabe? Porque é muito bom a gente fazer as coisas que a gente gosta, sabe? É estudar, é viajar, tá chegando o feriado, Corpus Christi. Então, o mais importante é isso daí. É a gente poder fazer as coisas mais importantes da nossa vida, sabe? Já tá batendo um sono aqui. Então, por isso que eu falo pra você, pessoal. Luta pela sua causa. Não luta por porcaria, sabe? Por droga, por aborto. Que isso é uma coisa que é muito ruim, muito chato. Então por isso que eu falo pra vocês, o mais importante é isso daí, sabe? É igualdade, sabe? Classe social, igualdade social. O meu sonho era estudar, viajar
ir pro estado viajar de avião. Nunca andei de avião na minha vida, mas só Deus que sabe das coisas. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. O mais importante é isso daí, sabe? Tem muitos amigos meus, colegas, que estudou em Harvard, também fez um cursinho rápido lá. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. É muito importante isso. A gente poder lutar pela nossa causa. A minha causa é isso daí, é o abuso. Não só fechar manicômio, é o abuso sexual. Por quê? Porque isso é uma coisa que incomoda. Com 11 anos eu sofri também. O cara me ofereceu R$ 100. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. Agora é briga com o Bolsonaro, com o filme do Bolsonaro, o Daniel Vocário, dando dinheiro pro Flávio Bolsonaro pra fazer o filme. Aí deixa fazer o filme, rapaz. Sabe, o filme do presidente, que ele tomou uma facada também. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, é uma coisa que às vezes eu não compreendo as coisas da vida, sabe? Porque parece que daqui tem minhoca na cabeça, sabe? Que a pessoa tem minhoca, tem verme. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. O mais importante é isso daí. A gente lutar pela nossa causa, sabe? Pela causa social, sabe? Classe social. Também não é só rico. Também é o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente faz as coisas, o jeito que a gente produz e conteúdo. Então por isso que eu falo para você, pessoal, o mais importante é isso daí. A nossa classe social, a gente poder ter vergonha na cara e mudar o Brasil e mudar o país, porque isso que é o mais importante. Tá bom, meus amigos? Então por isso que eu falo para vocês, a gente tem que mudar a nossa classe social. Nós temos que mudar o nosso planeta, sabe? Que tá muito poluído. Agora tá chovendo em São Paulo. Eu tava na Avenida Paulista, tava sossegado lá, tá cheio de polícia. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. O mais importante é isso, teve manifestação lá, amanhã vai ter outra. Então amanhã tem que acordar cedo. Então por isso que eu falo pra você, pessoal. Eu queria trabalhar amanhã, mas me chamaram para ir nessa manifestação, para fechar os manicômios. Eu acho que o mais importante que eu falei agora, por que que eu tô falando sobre isso? Porque tem alguns partidos de esquerda que vai estar lá amanhã. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, o mais importante não é só fechar manicômio. É isso daí também, que é o Dia Internacional contra o Abuso entre Crianças e Adolescentes. Então por isso que eu falo pra você, a gente tem que saber que o mais importante é isso daí, sabia? Porque tem muitas pessoas que só quer lutar pelo seu lado e que se dane o resto. Não é assim que funciona. A gente tem que ser juntos, sabe? Porque a pessoa é da esquerda, outra é da direita. Eu sou da direita, mas não quer dizer que eu tenho que concordar tudo que a esquerda faz. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, é umas coisas que é descabível, sabe? É umas coisas que acontecem que a gente às vezes assim tem que aceitar e ficar calado. Então por isso que eu falo pra vocês, é uma coisa que me deixa chateado, sabe? É a desigualdade, às vezes assim racial, desigualdade fundamental também, de credo. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, eu não sou racista, mas tem muitas coisas que é complicado a gente lidar também. Eu sofri preconceito, às vezes assim, por causa do meu problema. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, é muito complicado. Porque eu sou sozinho, não tenho mulher, só tenho a minha mãe. Então aí a pessoa fala, então você não tá sozinho, mas sozinho de alma, sabe, de corpo. Eu quero ter uma companheira, sabe, para mim poder namorar, para mim poder fazer minhas coisas. Não para ter filho, porque filho é muita responsabilidade. Porque depois você vira pai é muito complicado. Então por isso que eu falo para você, pessoal, é muito difícil ser pai. Então eu prefiro ficar sozinho, sabe? Por isso que eu falo pra você, porque hoje o mundo não tá fácil. Hoje o mundo tá difícil. Antigamente era tudo fácil, hoje tá difícil o mundo. Então por isso pra você ter filho tem que ter muita responsabilidade, não é só botar no mundo. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, é muito complicado isso, sabia? Porque eu sou ator, eu sou ator, sou anônimo, trabalho,
de marceneiro. Então tem muitas coisas que a profissão também é muito importante, a profissão no rádio, na televisão. Então por isso que eu falo para você, pessoal, é muito importante que a gente tenha consciência das coisas, tenha consciência das coisas que a gente for fazer na vida, sabe? Que tudo que a vida nos processe, tem a posição, isso daí é uma coisa muito importante, proporciona a coragem, sabe? O dever de a gente poder ser cidadão, de a gente poder pagar nossos impostos, de a gente poder pagar nossas contas. Então, andar na lei, sabe? Andar na lei. Agora, tem muitas pessoas que não andam na lei, que é coisa fácil é droga. Então, por isso que eu falo pra você, meu amigo, o mais importante é isso daí, sabe? É isso daí. A gente poder defender o nosso direito de cidadão, nós poder defender nosso direito de democracia, ser democrático, porque esse ano de eleição, Copa do Mundo semana que vem, então não é só lutar pelo, eu quero uma bandeira dos Estados Unidos, de Portugal, ver se eu compro uma na internet. Se vocês puderem me doar também uma bandeira, também agradeço, de Portugal, Estados Unidos. Então por isso que eu falo para você, pessoal, o mais importante é isso daí, sabe? É a classe social. É a gente poder lutar pelo nosso direito democrático. Porque semana que vem eu vou para o ano que agora outubro eu vou para Aparecida do Norte de novo. Então por isso que eu falo, pessoal, tem muitos assaltos nas estradas, sabe? É o ano que morre mais gente, é o dia da Nossa Senhora de Aparecida. Que as pessoas vão a pé para lá pro Vale do Paraíba e acaba morrendo. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, é tradição. Devia botar uns túmulos lá também, né, como homenagem. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito difícil, sabe? A gente tem que lutar pela igualdade, sabe? Racial, igualdade fundamental, sabe? A gente poder fazer uma faculdade, estudar, trabalhar, acordar cedo. A ver ter pessoa que fica no trem vendendo sua bala, vendendo seu doce, sua água. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, isso é muito importante, sabe? Porque tem muitas coisas que atrapalha, mas tem muitas coisas também que ajuda, sabe? Então por isso que eu falo pra vocês, o mais importante é isso daí, cada um se ajudar, porque cada um se ajudando monta um castelinho. Então por isso que eu falo pra você, pessoal, vamos defender a classe social, vamos defender a classe mais boa, fundamental, sabe? Dos pobres, das pessoas da periferia que trabalham, vê ninguém é bandido. Então por isso que eu falo, pessoal, o mais importante é isso daí, é a gente poder defender o nosso lado. Agradecer o governador de São Paulo ter ido lá no Jaguaré para ajudar as famílias lá também, que teve a explosão da Sabesp, que matou 2 pessoas, 5 mil de auxílio emergencial. Então por isso que eu falo para você, pessoal, é muito complicado, sabe? A gente ter desigualdade no mundo, sabe? A gente passar fome, a gente passar necessidade. Então por isso que eu falo para você, isso é uma coisa muito importante. Às vezes eu gaguejo, que eu tô com sono, tô cansado. Aí às vezes assim eu fico falando, repetindo as mesmas coisas. Então por isso que eu falo, pessoal, às vezes eu cansaço, sabe? A gente que trabalha é cansativo. Amanhã é trabalhar, mas me chamaram para essa manifestação. Então, repetindo de novo, pessoal. O mais importante que o pessoal quer, vou até escrever aqui no Instagram daqui a pouco. O mais importante não é só pedir, também tem que lutar contra isso, igual a Damares faz, contra o abuso, o Discover também, que pessoa morre de suicídio, a pessoa se mata animal, a pessoa faz coisa sanguinária, coisa macabra na internet. Então por isso que eu falo para você, pessoal, vamos ter um pouco mais de cabeça, vamos ter um pouco mais de inteligência, porque tudo que a gente faz tem consequência, tá bom, meus amados?
Então, vamos ter consequências das coisas. Que tudo que a gente faz, a gente tem a consequência. Então, por isso que eu falo para você, vamos lutar por um país melhor. Vamos lutar por uma classe social melhor, tá bom? Pelos nossos filhos e pelos nossos jovens que morrem por aí assassinados, tá bom? Boa noite, até a próxima.